Bom, gente, concluindo a parte do movimento circular, na aula 3, esse é o vídeo número 3, tá? Alguns exemplos para a gente fazer. Bom, o que a gente precisa saber? Como a gente utilizar as ferramentas que a gente aprendeu agora nas aulas anteriores. No primeiro caso aqui, fala o seguinte: um fenômeno se repete 10 vezes em 2 segundos. Então, é um fenômeno que ele se repete, ele tem frequência e período, que é justamente o que vai perguntar. Qual a frequência e qual é o período? Então, a frequência a gente já sabe que é o número de voltas divididos pela variação do tempo. O número de voltas, ou o número de vezes que ele se repete, no caso aqui, é 10 em um intervalo de tempo de 2 segundos. 10 por 2, 5, o que é Hertz, não esquecendo da unidade, que é a unidade da frequência. Bom, se eu tenho a frequência, agora o período fica fácil. O período que a gente sabe é o inverso da frequência. Então, eu tenho 1 dividido por 5. Então, o período vai ser de 0,2 segundos. Tá bem? Se a gente não tem certeza, faz um cálculo auxiliar. 1 dividido por 5 não dá, acrescenta um 0, 0,2 vezes 5, 10, 0. Tá bem? No número 2 eu tenho o seguinte: o motor efetua 3.000 rotações por minuto. Determinar a frequência e período. Basicamente é o mesmo exercício, gente. Então a frequência a gente sabe que é o número de voltas divididos pela variação do tempo. O número de voltas que ele faz são 3.000 rotações a cada minuto. 60 segundos. Tá bem? Então eu vou ter aqui 3.000 não, agora 300 divididos por 6. Então a frequência vai ser de 50 Hz. Se a frequência é 50 Hz, o período é 1 sobre F. 1 sobre 50, que equivale a 0,02 segundos. Observe o seguinte, ó, período em segundo e frequência em hertz, porque ele pede que seja no sistema internacional, por isso que a gente fez essa alteração aqui em 1 minuto, transformar para 60 segundos. No número 3, ele pede uma transformação de equivalência. Quanto vale 2,5 Hz em RPM? A gente já aprendeu na parte teórica que 1 Hz é igual a 60 RPM. Então, quando eu tenho a frequência dada em Hz e eu quero saber em RPM, eu multiplico o valor dado por 60. Se eu quiser saber, ou se eu receber a orientação me dizendo que eu tenho o valor em RPM e quero saber em Hertz, eu tenho que dividir por 60. Então, o valor que eu tenho aqui, eu vou pegar e multiplicar por 60. Porque eu tenho em Hertz e quero saber em RPM. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Uma casinha. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 0, 0, 5, 1. Uma casinha. Então, 2,5 Hz equivale a 150 RPM, ou 150 revoluções por minuto. Tá bem? Bom, o número 4 fala o seguinte: eu tenho a representação de um arco de um ângulo com os seguintes dados. Essa partezinha aqui é o arco, que é pela letra L, né, que a gente representa. Ele vale 1. O raio tá aqui, ó, vale 2. E eu quero saber quanto vale o ângulo. A gente já sabe que o ângulo é determinado pelo comprimento do arco dividido pelo comprimento do raio. O comprimento do arco é 1 e do raio 2. Então eu vou ter como 0,5 radianos. É o valor desse pedacinho aqui. Tá bem? Vamos dar uma pausa para ver o que a gente vai fazer no número 5. Bom, o número 5, gente, tem o seguinte
a seguinte situação: um ponto material em movimento circular uniforme efetua 120 rotações por minuto. O raio da trajetória é 20 centímetros. Determinar a frequência em hertz, o período em segundos, a velocidade angular, a velocidade escalar e a aceleração centrípeta. Bom, então vamos começar pelo que a gente já conhece. A letra A pede o seguinte: a frequência. A frequência é o número de voltas dividido pela variação do tempo. O número de voltas ele faz 120 rotações a cada minuto, ou 60 segundos. Nós temos que ter esse cuidado aqui, gente. Tá bem? Então, 120 divididos por 60 é a mesma coisa que 12 por 6, que equivale a 2 Hz. Fiz essa transformação aqui porque pede a frequência em Hz, tá bem? Em Hz, que é a unidade padrão. Na letra B, pede o seguinte: o período. Gente, o período a gente já sabe que é 1 sobre F. Então, o período, na realidade, vai ser 1 sobre a frequência que a gente achou, que vale 2. Que nada mais é do que o seguinte, ó, período 1 por 2, 0,5 segundos. Até aqui bem tranquilo, não é isso? Bom, vamos para a letra C, pede o seguinte: a velocidade angular. A gente lembra que a velocidade angular pode ser determinada através dessa expressão aqui, ó, 2π sobre o período. Então, eu vou ter o seguinte: 2π divididos pelo período, 0,5. Tá bem? Às vezes a gente, no caso, teria que substituir aqui por 3,14, não é necessário, tá bem? Então vai ser 2π divididos por 0,5 é a mesma coisa que esse valor aqui, ó, 4π radianos. É a velocidade? Olha a unidade que a gente não trabalhou agora, destacando aqui, ó. 4π radianos por segundo é a unidade da velocidade angular. Na realidade, gente, é só dividir, ó, 2π divididos por 0,5, um cálculo auxiliar. Tá bem? Não deixe de fazer. Na letra D, pede o seguinte, gente: a velocidade escalar. Lembra que eu coloquei uma expressãozinha assim para vocês, ó, que tinha essa carinha? Então, é justamente o que eu quero saber. A angular eu acabei de achar, que é 4π. O tamanho do raio eu tenho é 20 centímetros, mas na realidade é 0,2 ou 0,20 metros. Fazer a substituição, tá bem? Aqui observe o seguinte: ele foi dado em centímetro, a gente transforma em metro. Multiplicando isso aqui, eu tenho o seguinte, ó, 0,80 π metros por segundo. Observe e compare que a velocidade angular é em radiano e a velocidade escalar é em metros por segundo. Radiano por segundo, metros por segundo, tá bem? Na letra E, pede aceleração centrípeta. Nós aprendemos que uma das expressões que define a aceleração centrípeta é a velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. Não é isso? Então, nada mais é do que isso aqui, gente, ó, aceleração centrípeta, 0,80, veio para cá, elevado ao quadrado, sobre 0,20. Nesse caso, a aceleração centrípeta vai ter esse valor aqui, ó, 3,2 π ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Tá bem? Essas são as respostas e esse exercício tem no caderno dos senhores. Tá bem? Até a próxima aula.